a gente tem algumas possibilidades de interação e daí vocês podem se lembrar de quando alguém dizia assim, olha, esse medicamento não deve ser tomado com alimento, né? Porque vai atrapalhar a absorção dele. Então nós temos aí interações que elas podem ser na via, né, farmacocinética ou na farmacodinâmica. E o que é isso, Carol? Afinal de contas, né? Eu gosto de dizer que a cinética, a farmacocinética, é o que o nosso corpo ele vai fazer com toda a substância que vai entrar. Então você automaticamente aí, isso por via oral, tá? Você vai ingerir um medicamento, um suplemento, um chá. Esse medicamento, essas substâncias, elas vão passar pelo nosso trato gastrointestinal, vão sofrer ação lá do ácido do estômago, vai ser absorvido, normalmente as substâncias são absorvidas no intestino, nas porções iniciais, vai ser absorvido e vai ter todo o processo e depois vai ser excretado, tá? Vai ser metabolizado, né, no fígado, nós vamos chegar lá. Então, nesse processo, às vezes, por via essa questão macro, né, da substância ela ser degradada lá pelo ácido do estômago, né? Então, tem substâncias que o ácido ele pode atrapalhar, ou mesmo se esse ácido não tiver lá, essa substância ela pode ter uma redução, a gente pode ter uma redução, né, na absorção dessa substância. Então, é um mundo, né? Para mostrar para vocês assim que esse tema é um mundo, tá? Dá pano para manga, é muita discussão. E aqui falando até, se a gente fosse abordar os tratamentos, né? Por exemplo, o pessoal do Xeloda que usa aí capecitabina, né? A capecitabina, por exemplo, é um medicamento que quando a gente não tem o ácido lá do estômago, quando as pessoas estão usando os inibidores de bomba de prótons, o Zol da vida, omeprazol, pantoprazol, interfere na absorção da capecitabina. E já tem muitos estudos relacionando o risco, a recidiva da doença, ou seja, a doença voltando nessa população por conta de interação medicamentosa. Por quê? Porque teve redução do efeito farmacológico, né? Então, olha aí, né? O perigo. E aí quando a gente fala de interação, a gente tem dois grandes processos que podem acontecer. A gente pode ter redução do efeito, como esse que eu acabei de citar aqui da capecitabina, né? Então, a gente tem aí duas ou mais substâncias interagindo e reduzindo o efeito delas, né? E aí a gente está falando de câncer, né? De um tratamento contra o câncer. Se a gente está reduzindo esse potencial, esse efeito, o que a gente pode ter, Carol? A gente pode ter um controle inefetivo dessa doença, tá? Isso é muito sério. Então, assim, nós temos tratamentos extremamente efetivos, medicamentos maravilhosos, quimioterapia, quimio oral, quimio venosa, bloqueio hormonal, vamos chegar lá. E o que está acontecendo? As pessoas não têm esse tipo de informação. Nós, aqui no Brasil, o Brasil é um país campeão em automedicação, ou seja, as pessoas, isso no ranking mundial, o Brasil é um dos países que mais se automedica, onde as pessoas mais se automedicam. Então, assim, as pessoas tomam substâncias por conta própria. Então, falando de câncer, gente, quando a gente fala dessa redução do efeito, é muito grave, porque a gente pode estar tirando a possibilidade da cura ali, tá? Então, tem tratamentos que o início ali, o que é proposto pelo médico é, de fato, um tratamento curativo. Mas no meio do processo, a coisa desanda. Não é brincadeira, gente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem potenciais de interação que podem reduzir o efeito dessas drogas, dessas substâncias, a gente pode ter o efeito na via contrária, que é o que? Toxicidade. Toxicidade ao ponto de matar. E aí, pra galera que anda usando babosa, noni, chá da folha da graviola, vocês estão correndo risco, inclusive, de vida. Ah, mas é porque um chazinho é natural, né? Como diz minha avó, né? O que não mata engorda. Mas pode matar, tá, gente? Interação medicamentosa pode matar. Então, tenham muito cuidado com isso. Hepatite fulminante, do uso dessas substâncias, de cápsulas para emagrecimento que contém 1 milhão de chá verde, chá preto, chá de não sei o que. Ali, a pessoa perdendo o fígado. Perdeu o fígado, acabou. Não recupera, tá? Então, a gente tem essas duas... E nenhuma das duas
são boas, nenhuma, não tem benefício, tá? Eu perder o efeito do medicamento ou eu ter uma toxicidade. A gente não tá falando aqui o que é menos pior, né? Não, os dois são ruins.